ela tem 70% do poder de decisão da história e entra com quase nenhum dinheiro, enquanto que o investidor privado, que seria, teria que entrar com 70% do dinheiro e não teria mando nenhum. Isso não cria um cenário de dificuldade para essas empresas participarem? Cria, mas o que vai dar o sucesso disso ou não, dentro dos leilões, é a capacidade, a potencialidade daquelas reservas. Hoje, cerca de, se não me engano, 30% dos blocos do pré-sal já foram licitados. Então a gente já tem cerca de 70% a serem licitados. Quando entra numa licitação, há um indicador mínimo da capacidade de exploração dessas reservas. Então o que o investidor vai olhar, ele vai dizer, bom, eu não tenho mando, mas esse negócio é tão bom que eu também não quero ficar de fora. Então há um questionamento sobre a interferência disso, mas por outro lado, o governo tem visto isso como uma questão tão estratégica que não quer sofrer a interferência do setor privado na forma, nas questões de exploração, nas decisões, na condução de uso de todos esses direitos. Então, de fato, acaba havendo hoje um embate, eu não diria ainda que é um buraco negro, porque o marco regulatório não foi lançado, a gente só tem a antiga lei do petróleo e agora vai haver um novo regime visado especificamente para explorar o pré-sal. Mas a discussão é muito aquecida, até, por exemplo, os investidores da Petrobras, há aqueles que dizem, não, isso deveria ser explorado pela Petrobras, porque vai causar mais riqueza, vai ser uma companhia maior, mais poderosa, e eu como acionista estou vendo que o governo está tirando isso para colocar em outro estatal. E há aqueles que dizem, não, isso vai prejudicar a companhia, não é certo que essa reserva existe, vai exigir muito investimento, vai descapitalizar. Então, dentro da própria Petrobras, há blocos de acionistas a favor de explorar pela Petrobras e há aqueles contra a exploração pela Petrobras e não pela Petrosal. Muito bem, e vamos falar um pouquinho do escritório de vocês. Eu sei que vocês dão assessoria para clientes, inclusive internacionais, né? Então, eu pergunto para você o seguinte, muitos clientes estão realizando consultas dentro desse cenário, clientes quais são as áreas que estão mais, digamos, agitadas dentro desse cenário, de que países vêm essas consultas? Conta um pouquinho para a gente dessa realidade que vocês estão vivendo hoje. Hoje o escritório de advocacia, em especial o nosso escritório, nós também estamos vendo isso como um momento de oportunidade. É uma oportunidade de desenvolvimento do país e é um momento também para os escritórios, porque tudo isso gera uma série de relações jurídicas, estabelecimento de novas companhias, vinda de pessoal, regime aduaneiro, aquisição de empresa brasileira, são novos contratos, depois eventuais contratos que não dão certo vão parar na justiça, vão parar em uma arbitragem. Então os escritórios de advocacia serão diretamente afetados por essa oportunidade. Nós enxergamos a necessidade de criar um grupo especial para atender isso. Como a gente conversou aqui, a gente já falou de várias áreas do direito e nem tudo isso pode ser resolvido por um único profissional. Então nós criamos um grupo específico para trabalhar para as empresas que querem discutir, seja a Copa do Mundo, seja as oportunidades relacionadas à Copa do Mundo, seja as questões relacionadas ao óleo e gás. Então nós formamos um grupo, tem cerca de 8 advogados da área societária, área de contratos, área de internacional, área bancária, área de imigração, um grupo multidisciplinar, para dar um atendimento àquele que está relacionado a esse tipo de projeto. E hoje há sim um aquecimento no país relacionados a esse tema. O pré-sal, há muitas empresas instalando operações aqui, companhias internacionais relacionadas a óleo e gás que não estavam presentes no Brasil, querem estar no Brasil para de uma forma ou outra participar disso. Tem sido feitas associações com as empresas locais, porque também ninguém quer chegar ao Brasil e tentar explorar 100% sozinho. Ele sabe que precisa se associar a uma empresa brasileira, fazer uma parceria, uma joint venture com uma empresa local. Então há uma demanda para isso. E há também muitos processos de aquisição em curso. Aquelas empresas que já são fornecedoras da Petrobras, que já têm experiência, têm os atestados, estão sendo compradas por empresas estrangeiras porque já estão... Já há um canal de acesso, ela já está estabelecida e funcionando de acordo com a legislação brasileira e com as exigências da Petrobras. E muitas vezes ela não tem o capital necessário. E um investidor, às vezes nacional ou internacional, tem o capital. Então, muitas operações estão sendo feitas também de aquisição voltadas a esse grupo de fornecedores relacionados à Petrobras e, consequentemente, ao pré-sal. Nós recebemos semanalmente consultas de empresas estrangeiras que querem vir para o Brasil. Às vezes começam com questionamento simples, como é o Brasil, como é o ambiente, como é a tributação no Brasil. Outras vezes
já quando chegam a nós, já tem a decisão tomada. Dizem, olha, nosso conselho decidiu que vai abrir uma operação no Brasil, como faço, quanto tempo leva, o que eu preciso para chegar lá. Né? Então, há sim esse movimento E aí de chegar. digamos assim, é um mar de demandas, né? Porque você tem uma empresa que vem para cá, você tem desde a parte de abertura da empresa em si, quer dizer, toda aquela burocracia de abrir uma empresa, que no Brasil, aliás, a gente pode até comentar um pouquinho essa questão da burocracia para abertura e fechamento de empresa e também para pagamento de impostos, né? Mas vai desde a abertura da empresa, que nem você falou, até na ponta ali no final, quando algum contrato der errado e você tem que necessariamente ir para a justiça, né? Exatamente. Já tem os estágios, né? Primeiro você começa o básico do básico, que é desde preparar uma simples procuração para representar um acionista estrangeiro, registrar na junta. Depois começa as etapas de contratar as pessoas, fazer os contratos com os fornecedores aqui, e depois começa a demanda natural de uma empresa brasileira. Passa um fiscal tributário, vem o Ministério do Trabalho, aparece o sindicato, alguém pede demissão, entra com ação trabalhista, aí você tem gestante. Eu queria fazer uma igual pergunta, pergunta quase que minha para vocês agora, ali no programa, assim, como é que esse capital estrangeiro, esses investidores internacionais, vem a questão trabalhista? Eu sei que não é a especialidade de vocês, que vocês são mais da área tributária, mas assim, assusta? Eles entendem? Como é que eles ficam em relação a isso? Assusta. A primeira pergunta que nos faz é quanto custa, né? Qual é o índice percentual de encargos sobre uma folha? Né? E a gente tem aí parâmetros de cerca de 100% é o quanto custa um empregado. Recebe então, 1.000, custa mais 1.000, são 2.000. Exato. Esse é o custo, assim, a gente tira um parâmetro de 100% de folha. E a média, digamos, mundial, assim, dos países desenvolvidos seria muito menor, 20 a 30%. 20 a 30%. 20 a 30% disso. O custo do Brasil é realmente muito alto. Né? Agora, a complexidade das leis, o que eu pude perceber é que em outros países também há uma certa complexidade da legislação trabalhista. Exceto, talvez, nos Estados Unidos, que você pode chegar para alguém e olhar para ele e falar, você está demitido, né? Que é muito simples. Em outros países há também uma complexidade, há uma proteção. Vocês vejam os exemplos na França, que a gente tem lá um país que hoje tem um entrave trabalhista muito grande. Então, de uma certa maneira, eles compreendem este ambiente. Né? Mas o que dificulta é a aplicação da lei. De fato, a justiça trabalhista aí causa situações, a gente vê lá no escritório, decisões que são decisões esdrúxulas realmente, que alguém olha e fala, não acredito que uma decisão dessa possa ter acontecido. Então, muitas vezes, o problema não está só na lei, né, que ela é antiga, a legislação do trabalho... Da época do Getúlio Vargas, né, praticamente. Getúlio Vargas, mas na aplicação. Né, hoje, no momento de se aplicar a lei, há excesso, sim, há muitos problemas e isso causa preocupação para todas as empresas, não só estrangeiras, também para as empresas nacionais que têm que conviver hoje com o passivo trabalhista muito severo. E a questão tributária, né? Eu estava vendo outro dia numa reportagem que as empresas gastam dias e dias, às vezes meses, e movimentam equipes gigantes, enfim, é um emaranhado de tributos, tributos sobre tributos, são mais não sei quantos tipos de tributos e tem que ter toda uma manutenção de documentação. Como é que é essa questão tributária, como é que pode ser melhorado isso daí? Isso afeta muito as empresas hoje. A administração dessa carga tributária e das obrigações tributárias é muito complexa. As grandes companhias têm departamento fiscal próprio, às vezes com mais de 100 pessoas, só para cuidar do processamento e pagamento de tributos. Há outras empresas também que mantêm internamente departamentos de planejamento tributário. Quem opera hoje em todos os estados do Brasil, cada estado tem uma legislação própria de ICMS, deveria seguir uma linha central, mas há algumas exceções em cada estado, e há departamentos que ficam o tempo todo olhando as leis, novas leis e oportunidades para explorar uma redução de tributos. Mas isso causa essa complexidade, esse monte de